Meus queridos, muito boa noite. São 19 horas. Bem-vindo à nossa palestra doutrinária de hoje, do Grupo Espírita Casa do Caminho. O nosso palestrante de hoje é Evandro Coppe, de Cachoeiro de Itapemirim, e ele nos traz a temática sobre gratidão. Evandro, fique à vontade, a palavra é toda sua agora. É com imensa alegria que estamos aqui para contribuirmos, pelo menos um pouquinho, com a divulgação da doutrina espírita. Essa doutrina que vem relembrar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E o próprio Jesus, ele mesmo, nos informou, e está registrado no Evangelho de João, no seu capítulo 14, que enviaria um outro Consolador para relembrar os seus ensinamentos e dizer coisas mais, aprofundar esses ensinamentos, porque naquela época ainda não tínhamos condições de compreender o nosso Mestre melhor. Por isso, então, nós vemos a doutrina espírita como este Consolador. E para aqueles que querem ainda provar que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, basta estudarmos as obras, começando pelas obras básicas organizadas por Allan Kardec. E hoje, 18 de abril de 2021, está completando 164 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi editada em 18 de abril de 1857. Então, nós queremos começar agradecendo a Deus por essa dádiva na nossa vida, a doutrina espírita, e por esse primeiro livro que os espíritos amigos ditaram para tantos médios que contribuíram, e por isso nós queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, que coordenou todo esse trabalho também, agradecer todos os espíritos amigos que tiveram aqui ajudando nessa obra e continuam nos ajudando, agradecer todos os médios envolvidos e agradecer ao nosso querido Allan Kardec por nos presentear com essa obra maravilhosa. Queremos agradecer aos companheiros do Grupo Espírita Casa do Caminho pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Agradecer a Deus também por esse momento, por Ele nos permitir estarmos aqui e, ao mesmo tempo, rogar as suas bênçãos, a sua proteção através de Jesus, dos amigos espirituais, para que possamos juntos essa noite refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre e daqui a pouco, ao término dessa reflexão, que possamos estar mais conscientes, mais fortalecidos, mais preparados para enfrentar todas as situações do nosso dia a dia e aproveitarmos melhor o nosso tempo. Assim como já foi informado, o tema desta noite é a gratidão. Mas o que é a gratidão? A gratidão é aquele reconhecimento por um benefício recebido, um sentimento nobre que valoriza qualquer benefício recebido. O nosso objetivo, então, essa noite, em cima desse tema, é analisar dois pontos importantes. Primeiro, a necessidade de sermos gratos. E o segundo ponto é esperarmos gratidão de alguém. É sobre esses dois pontos que vamos fazer a nossa reflexão. E para nos ajudar a começar a raciocinar sobre esse tema, nós pegamos dois trechos, duas falas do espírito Joana de Ângeles, em dois livros psicografados pelo nosso querido Divaldo Franco. O primeiro trecho está no livro Leis Morais da Vida. Então, a nossa irmã Joana vai dizer assim:
nunca esqueças o bem que recebeste, embora se modifiquem os quadros da vida em relação a ti ou a quem te beneficiou. Então, nós nunca devemos esquecer aquilo que nós recebemos, independente da situação, se ela mudar ou não. Vamos lembrar sempre disso, agradecer sempre. E o segundo trecho de um outro livro este intitulado Otimismo, Joana de Ângeles vai nos falar o seguinte: ser grato sempre, em qualquer circunstância, principalmente quando o teu companheiro, gentil, se te apresente, turbado ou triste, enfermo ou solidário, porquanto nesta fase é que ele necessita de amizade, e não nos momentos em que pode doar, oferecer-se e amparar. E aí nós começamos a pensar, será que nós somos gratos em todos os momentos? Será que nós esquecemos algo de bom que recebemos de um companheiro e uma outra situação em que aquele companheiro não nos pode dar a mesma atenção ou age de uma forma errada conosco? O que vai pesar mais para nós? O bem recebido ou a parte negativa? Isso é importante, é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque é muito fácil você ser grato por algo de bom que você recebe. E nas horas difíceis? Será que nós temos a capacidade de ser gratos também? Vamos começar a pensar assim. Na nossa vida, só tem coisas boas? Só recebemos coisas boas? É tudo um mar de rosas? É tudo positivo aquilo que acontece à nossa volta? E nas horas difíceis? E nas horas das provas? E nas horas das dores? Por isso, então, nós vamos recorrer ao nosso companheiro Paulo de Tarso, e todas as vezes que nós ouvimos o tema gratidão, nós lembramos da fala dele aos Tessalonicenses, no capítulo 5, onde ele vai dizer, em tudo dai graças. Mas o interessante é que Paulo vai falar neste capítulo 5, em tudo dai graças, mas no versículo 18. E é interessante nós voltarmos no versículos 16 e 17 também. Por quê? Porque ele começa dizendo assim, versículo 16, estejam sempre alegres. Esse é o primeiro ponto. Estejam sempre alegres. No versículo 17, ele vai dizer assim, orem sempre. E no 18, que ele vai falar, sejam sempre agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Então vamos procurar refletir sobre essa fala do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira coisa, estejam sempre alegres. Nós lembramos aqui que no dia 1º de 9 de 2016, o nosso companheiro Divaldo Franco esteve dando uma entrevista no programa do Jô Soares. E é muito interessante que uma fala dele lá nessa entrevista me marcou muito. Ele disse assim, sendo espírita, eu descobri o milagre da vida. E o milagre da vida é a alegria de viver. Olha que interessante. Sendo espírita, então olha a responsabilidade de nós espíritas. Nós podemos dizer, olha a responsabilidade de nós que somos cristãos, já que o espiritismo veio relembrar os ensinamentos do Cristo. Então, o milagre da vida, o segredo
de viver bem é a alegria de viver. E ele complementa: trabalhar, ter uma vida interior tranquila, fazer uma viagem interior para descobrirmos o objetivo de estarmos aqui e não se abater diante das dificuldades, porque dificuldades todos nós as temos. Nós temos que pensar, e os amigos espirituais vão nos ensinar isso, que nós estamos num mundo de expiações e provas, em transição para um mundo de regeneração. Se estamos num mundo de expiações e provas, nós não podemos esperar que sejamos felizes. Não. Haverá muito mais momentos difíceis para enfrentarmos. Teremos muitas dificuldades. Ainda tem muita maldade à nossa volta, muita maldade sendo transmitida. Maldade essa movida pela ignorância do homem, do espírito que está aqui encarnado nesse planeta. E os amigos espirituais vão responder a Allan Kardec, na questão 120 do Livro dos Espíritos, sobre isso. Né? Kardec vai questionar se todos nós passamos pela fieira da maldade, e os amigos espirituais vão nos falar que não. Todos nós passamos pela fieira da ignorância. Então, todas as vezes que nós olhamos coisas ruins acontecendo, maldade à nossa volta, nós temos que pensar que tudo isso é movido pela ignorância. Mas, diante de tudo isso, nós precisamos agradecer a Deus. Agradecer sempre. Nunca esquecer da bondade de Deus, do amor de Deus para com cada um de nós. Porque o próprio João Evangelista vai nos dizer que Deus é amor. Nós precisamos agradecer sempre, acreditar sempre e continuar sorrindo, mesmo diante das dores. Então vamos sorrir sempre, distribuir sorrisos, ter alegria e servir realmente de instrumento de paz por onde nós passarmos. Já que nós conhecemos as verdades trazidas por Jesus, vamos espalhar essas verdades. Nós temos essas oportunidades todos os dias na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no clube que frequentamos, em todos os lugares. Então, quando encontrarmos alguém deprimido, triste, desesperado, amargurado, cheio de dores, vamos tentar transmitir essa alegria. Vamos estimular os nossos companheiros ao trabalho, a refletir sobre o sentido da vida e aproveitar cada momento bem. Então, é isso que precisamos entender. É isso que o apóstolo Paulo vem nos dizer, nos chamar a atenção, quando ele escreve aos Tessalonicenses: estejam sempre alegres. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, no item 17, ou no versículo 17, ele vai dizer: orem sempre. E aí nós perguntamos aqui, estamos orando? E quando nós oramos, como está sendo a nossa oração? Da boca para fora? Será que já paramos para analisar a oração do Pai Nosso que o Mestre Jesus nos ensinou? A profundidade desses ensinamentos, a importância desses ensinamentos na nossa vida, onde Jesus ali vai resumir todas as nossas oportunidades e responsabilidades que temos que ter diante de Deus em relação ao nosso próximo e em relação a nós mesmos. Já paramos para analisar o Pai Nosso? Ou ainda estamos fazendo da boca para fora? Orar sempre, como o apóstolo vai nos chamar a atenção, não é só na hora de deitarmos, depois que termina o nosso dia, a nossa jornada de trabalho, ou ao levantarmos depois de uma noite de descanso,
para começarmos tudo de novo, mas a nossa oração deve ser constante. E o que é a oração? É quando nós entramos em sintonia com Deus na nossa vida. Então, se em qualquer situação da nossa vida, se antes de qualquer ação nós perguntarmos a Deus como que eu devo agir, Senhor, para que a minha ação seja boa e beneficie o meu próximo, para que aquilo que eu faça ou que eu fale não fira a ninguém. Como deve ser, Senhor? Se eu agir assim, eu estarei em constante oração. Então, Allan Kardec vai questionar, lá na questão 660 de O Livro dos Espíritos, se a prece torna o homem melhor. Essa indagação de Allan Kardec está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, parte essa chamada de As Leis Morais, lá na Lei de Adoração, né, que fala sobre o caráter geral da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Mas essa oração tem que ser feita com sinceridade. Isso que é importante, ser feita com sinceridade, sempre. E o apóstolo Paulo, então, no item 18, ou no versículo 18, vai falar: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Então, vamos voltar lá atrás nos dois itens sobre os quais nós iremos ou estamos refletindo essa noite. Primeiro, sermos gratos. E segundo, esperarmos gratidão dos outros. Então, nós precisamos ser gratos em qualquer situação. E Jesus chama a nossa atenção, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 16, onde está relatadas as bem-aventuranças. Jesus diz assim: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então, como que nós estamos vendo os acontecimentos à nossa volta? Como? O que nós estamos ouvindo e como nós estamos ouvindo? Será que quando nós olhamos as coisas acontecendo à nossa volta, o nosso olhar é de crítica? E essa crítica é uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva? Será que quando a dor bate à nossa porta, nós estamos olhando isso como uma coisa ruim, negativa, ou como algo positivo? Como uma oportunidade de crescimento? Será que quando ouvimos uma crítica de alguém, nós estamos ouvindo isso e estamos ficando magoados? Ou estamos aproveitando essa própria crítica para fazermos uma reflexão e tentarmos nos melhorar no dia a dia? Então, como nós estamos vendo tudo à nossa volta? Jesus chama a atenção: bem-aventurados os vossos olhos. Então, nós temos olhos para ver realmente, para enxergar as coisas de uma forma mais ampla. E nós lembramos aqui de uma história de uma mulher que se encontrava em sua casa amargurada, desgostosa da vida. E ela resolveu sair um dia à rua e começou a caminhar. Ela se deparou com um homem puxando uma carroça e pensou: nossa, esse homem deve ser muito triste. Ele deve sofrer muito. Afinal, está puxando uma carroça, fazendo uma atividade, um trabalho que deveria ser feita por um animal. Ela fica, então, intrigada com aquilo e resolve chegar perto daquele homem e perguntar a ele: o senhor deve ser muito triste,
deve sofrer muito, não é mesmo? Afinal, está puxando uma carroça. Esse é o trabalho que deveria ser feito por um animal. Só que ela é surpreendida por uma resposta maravilhosa e profunda, que modifica totalmente a sua vida, que modifica a sua forma de pensar. O homem vira-se para ela e diz: não, senhora, eu sou muito feliz. Afinal, eu não preciso de um animal para puxar a carroça. Eu mesmo estou puxando a minha carroça. Eu tenho saúde, eu sou forte, eu sou muito feliz, sim. E eu só não sou mais feliz porque eu não vejo todas as pessoas do mundo sorrirem. Então vejamos bem que lição maravilhosa que aquele homem, aquele trabalhador, deu àquela mulher. Ele estava lá no seu trabalho, duro, suando, carregando peso, enquanto ela estava no conforto do seu lar. Então existe uma diferença aí de como ele enxergava a vida e de como ela enxergava. Então, ele olhava as dificuldades, o trabalho, como uma bênção. E agradecia a Deus e queria ver todo mundo sorrindo. Assim como o apóstolo Paulo nos alertou, sorria sempre. Assim como Divaldo também nos orientou, a alegria de viver. Então, ele trabalhava e tinha alegria de viver. Diferente daquela mulher que estava na sua casa, no seu conforto, que não faltava nada material para ela, em compensação, por dentro ela estava vazia, porque não conseguia enxergar as coisas boas às suas voltas, porque não conseguia enxergar que Deus ama todos nós indistintamente e nos oferece coisas maravilhosas todos os dias na nossa vida. Principalmente quando encontramos pessoas humildes ou simples, melhor falando, como aquele homem que carregava sua carroça e que distribuía, além de alegria, lições maravilhosas. Então, nós vamos compreender que a gratidão é uma das manifestações do amor. Quando o nosso querido Mestre Jesus vai resumir os mandamentos em apenas 2, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele também estava nos falando: seja grata a Deus acima de qualquer coisa, diante de qualquer situação, em qualquer momento da sua vida. Seja grato ao seu próximo, porque sendo grato a seu próximo, você estará sendo grato a Deus e, consequentemente, você estará dando provas de amor a Deus, ao seu próximo, e estará se amando também. Por isso, nós podemos pensar nesse momento em alguns motivos pelos quais nós devemos ter gratidão. E o primeiro motivo aqui que nós anotamos é a vida e cada existência. Então, primeira coisa que nós queremos lembrar, que a vida nós temos uma só. Isso os espíritos nos informam. Nós temos apenas uma vida. Mas temos a oportunidade de vivenciar várias existências. E o objetivo dessas existências, que são essas reencarnações, os amigos espirituais vão nos falar que é o melhoramento do homem. Independente das vicissitudes, das dificuldades, é o melhoramento do homem, o objetivo de estarmos aqui. Em cima disso, nós perguntamos: estamos aproveitando o nosso tempo? Vamos fazer nesse momento
uma meditação. Vamos refletir. Vamos fazer aquela viagem interior que o próprio Divaldo nos falou, que nós citamos anteriormente. Vamos fazer uma viagem interior e olhar o que eu estou fazendo da minha vida. Como eu estou agindo no meu dia a dia. Como eu estou aproveitando cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano dessa existência. Nós estamos vivendo um momento difícil diante de uma pandemia, que não é a primeira pandemia, nem será a última, mas estamos vivendo um momento muito difícil, em que as pessoas estão preocupadas em desencarnar. Mas nós temos que pensar o seguinte: um dia nós iremos retornar ao plano espiritual. Todos nós. Estamos em mais uma existência. Estamos vestindo mais uma roupa, e essa roupa que é o nosso corpo, nós iremos tirar um dia, que não vai mais servir para habitar o nosso espírito. Né? Então, nós vamos pensar o seguinte: estamos diante dessa dificuldade, dessa pandemia. Será que eu vou contrair amanhã esse vírus? Será que eu vou desencarnar? Mas o mais importante é nós sabermos o seguinte: se vamos desencarnar amanhã, daqui a 10 anos, 20, 30 anos, o importante é se na hora que retornaremos ao plano espiritual, porque vamos continuar vivos, o próprio Jesus nos falou isso. Quando ele pode ser crucificado, ele aparece aos seus discípulos. Então, ele está provando a imortalidade da alma, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, o importante, neste momento da nossa volta, é nós sabermos como estará a nossa bagagem. O que nós estamos levando de volta na nossa bagagem? O que nós fizemos de bom? Porque nós teremos que prestar contas. Tanto é que Allan Kardec, sabendo disso, vai questionar os amigos espirituais, que estão 621, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Então, como está a nossa consciência? Vamos pensar nisso. Porque se estamos aproveitando bem os nossos momentos, nós estamos sendo gratos a Deus. Um outro ponto, ou um outro motivo pelo qual nós precisamos agradecer, que nós também listamos aqui, são os nossos pais. Olha que coisa maravilhosa nós refletir sobre isso. Os nossos pais. Será que estamos agradecidos a eles pela oportunidade, como co-criadores, de estarmos aqui? Será que quando o nosso pai ou a nossa mãe nos chama a atenção sobre algum motivo, nós estamos agradecendo ou ficamos zangados? Ficamos sem falar com eles? Porque tem muitas famílias assim desestruturadas, que os filhos não falam com os pais não falam com os filhos. Mas nós precisamos agradecer. Temos que superar isso, essa ingratidão, dar atenção, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Vamos voltar a citar a pandemia, nesse momento em que temos pais idosos. Olha a oportunidade, quando eles estão lá trancadinhos dentro das suas casas, de nós darmos a atenção, mesmo que não possamos ir lá toda hora, mas façamos uma ligação, façamos uma chamada de vídeo e vamos conversar todos os dias, perguntar como eles estão. Isso é ser grato. E nós vamos pegar aqui, lá no capítulo 14 de O Livro dos Espíritos, em Instruções dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, em Instruções dos Espíritos, quando os amigos espirituais vão nos falar:
A ingratidão dos filhos para com os pais apresenta um caráter odioso. Então, quando nós olhamos a ingratidão em várias situações da nossa vida, isso pode até nos causar revolta. Mas, quando nós vemos os filhos serem ingratos para com os seus pais, isso se torna muito mais odioso. É o que os Espíritos nos falam. E no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item 19, eles vão nos falar assim, instruções dos Espíritos também. Que se deve pensar, respondendo essa questão de Allan Kardec, que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com seus ingratos? Aí a resposta deles: nesses há mais egoísmo do que caridade. E aí nós voltamos à questão dos pais. Os pais vivem fazendo o bem para nós. Claro, tem algumas exceções, mas, de um modo geral, os pais querem o bem para os seus filhos. Desde cedo, a mãe carrega o seu filho no ventre por cerca de 9 meses. Depois ele nasce, todo aquele cuidado na alimentação, para ver se o filho está febril, né? Todos os cuidados necessários a mãe tem e o pai também. Depois o filho começa a andar, todos aqueles cuidados para o filho não cair, não se machucar. Depois ele cresce, a questão da educação, a questão de encaminhar os filhos no caminho do bem, apresentando os ensinamentos de Jesus para eles, e essa é uma grande responsabilidade dos pais. E aí, os pais continuam agradando os filhos, preocupados com os filhos, e aí vem a ingratidão. Mas os pais não param de fazer o bem. Isso está provado. Os pais continuam preocupados com seus filhos, continuam torcendo pelos seus filhos, continuam orando por os seus filhos. Essa é uma prova de amor, diferente daqueles que pensam que, não, eu só vou continuar fazendo o bem se eu receber em troca esse bem na minha vida. Se não for por isso, eu não continuo fazendo bem para aquela pessoa que foi ingrata comigo. Nós precisamos pensar nisso com muito carinho. Um outro motivo, ou um outro elemento na nossa vida, pelo qual nós precisamos agradecer muito, continuar agradecendo, é o nosso cônjuge. A esposa, é o marido, é aquele que nós escolhemos para estar dentro de um lar nessa existência. E como nós estamos nos tratando? Está havendo diálogo dentro da nossa casa? Será que quando nós chegamos a casa, o marido principalmente, e vemos lá a nossa roupa, aquela comida quentinha, estamos agradecendo a nossa companheira? Estamos agradecendo, falando sobre essa oportunidade que temos dentro da nossa casa em estar reencarnados com aquele marido ou aquela esposa. Né? Vamos agradecer a Deus por termos essa oportunidade na nossa vida, de estarmos juntos. Vamos procurar exercitar a paciência em qualquer momento, exercitar o diálogo e agradecer sempre a Deus por cada situação que enfrentamos. Vamos agradecer também pela nossa casa, pela casa que temos, onde estamos no conforto do nosso lar. Eu, Leila Cruz, vou falar uma poesia para vocês. Suprimento. Crê, trabalhe e não temas, porque Deus te apoia e te guarde. Tentações a vencer, Deus te dará resistência. Mais trabalho na vida, Deus te acrescenta as forças. Nos momentos difíceis, Deus te iluminará. Se desejas servir, Deus te concede os meios.
mais luta à frente, segue e confias em Deus. Emmanuel. A gente recebia essas poesias, elas eram impressas em papéis e a gente eu colecionava elas, então eu não sei em qual livro está publicada, mas era uma poesia, ia para o grupo de crianças, né? E as crianças escolhiam as poesias para decorar e a gente recitava essas poesias quando o Chico Xavier vinha fazer o trabalho na nossa casa. Então, uma vez por mês a gente recebia ele e aí no final das psicografias vinha todas as crianças e cada um ia recitando uma poesia para o Chico. Na minha infância. Então, é a lembrança da evangelização, né? O quanto a evangelização infantil é importante. Como hoje nós estamos de poesia, uma outra... Ah, o Evandro entrando aqui. Então, vamos encerrando aqui a palestra hoje. Peço desculpas a todos, isso realmente acontece, é uma fatalidade que estamos sujeitos no mundo online, ficar sem internet, e depois nós vamos ter um momento de vibração com a Leila, que vai estar dirigindo hoje esse momento de vibração. Leila, com você. Vamos nos asserenando, nosso coração, harmonizando, preparando a todos que vão receber, estão conectados nessa sala, lembrando dos espíritos bons que nos assistem, os nossos mentores individuais, os mentores trabalhadores da Casa do Caminho, que possam estar conosco nessa conexão. Vamos vibrar as energias do bem para todas as pessoas que vão receber agora o passe. Vamos conectando fluídico-magneticamente com cada um, lançando energias positivas e salutares nas conexões com o coronário e dispersando as energias da cabeça aos pés, usando as nossas técnicas dispersivas, passando pelos principais centros de força, coronário, frontal, no laríngeo, no cardíaco, no gástrico, no umbilical, no genésico e todos os outros membros, pernas. Vamos então harmonizando, vamos respirando suavemente, sentindo que as energias boas, fluídico-magnéticas, das nossas intenções, de cada médio aqui, disponibilizando, e rogamos aos espíritos bons, nossos protetores amigos, que possam interceder, harmonizando todos os centros de força de cada um. Que essas energias possam restaurar cada célula, cada órgão, cada sistema, todos os nossos corpos. Vamos respirando e sentindo cada vez mais esta fonte de luz se acender sobre nós, trazendo os sentimentos de paz, de bondade, de alegria, de vontade de viver, aumentando a nossa capacidade de energias fluídicas e vitais, nós possamos melhorar, principalmente, a nossa condição mental, para que estarmos nessa vibração de amor, de fraternidade, de solidariedade. E assim, vamos sentindo que as energias são repostas cada vez mais e nos integrando. E agora todos unidos, vibramos nesta faixa de luz, sintonizamos a gratidão, vibramos por todos aqueles que precisam, por todos os nossos familiares, por todas as pessoas
em dificuldade pelas enfermidades, por todos necessitados de oração. Agradecemos ao nosso Divino Mestre Jesus, aos trabalhadores amigos da Casa do Caminho, aos nossos mentores individuais e todos os irmãos que favoreceram o atendimento dessas energias fluídico-magnéticas em cada um conectados aqui nessa sala. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus estejam com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todo mundo bem? Meus queridos, boa noite a todos, uma boa semana, que vocês durmam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e acordem muito bem dispostos para amanhã, para o dia de trabalho que nos aguarda. Até o próximo domingo. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite, gente. E a todos. Boa noite, gente. Uma boa semana para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Gratidão. Gratidão Boa noite, também. Deus abençoe a todos.